Depois nós tivemos a outra filha, a terceira filha, que é Tásia. Tásia, que está aí já com 17 anos, é uma artista, eu incentivo muito, nós precisamos de artistas no mundo cristão. A artista, depois você entra no Instagram dela, que é Tásia Licurgo, T-A-S-Y-A e Licurgo. É uma artista e está aí. E em relação a pessoas que perderam filhos, eu passei a verificar coisas muito interessantes nas Escrituras também, porque a Bíblia tem para tudo. Eu vou só mostrar uma coisa para vocês, antes de terminar, que foi uma coisa muito impressionante que eu vi nas Escrituras, sabe, em relação a isso. Teria como eu pedir o auxílio aqui de duas pessoas que tenham a Bíblia, para vir aqui, duas pessoas com a Bíblia, para um ler uma parte ou ler outra. Pode vir, irmão? Não é possível, né? Vem duas pessoas com a Bíblia aí. Pronto, vem, irmão, aqui, por favor. Venha mais uma pessoa com a Bíblia. Pode vir aqui só para ver. Vem aqui, irmã, por favor. A senhora podia subir aqui. Aí fica aqui um de cada lado aqui, por favor. Só é porque para facilitar um negócio aqui, para o irmão não ficar passando para um lado para o outro, você pode até passar para um lado para o outro se você quiser. Mas vamos ver isso que eu achei, nós vimos no livro de Jó, por exemplo. Olha que coisa impressionante no livro de Jó, como a Bíblia é poderosa. Jó tem 42 capítulos, não é? 42 capítulos. A senhora quer ler o capítulo 1 ou 42? Qual é que... Tanto faz? Então, abra o capítulo 1, né? Porque é a ordem de leitura assim. Jó 1, abra no capítulo 42, que é o último capítulo de Jó. Eu até escrevi um livro sobre o livro de Jó. Pena que eu não trouxe meus livros, né, para vocês. A senhora vai ler o primeiro de Jó, tá bom? Mas não vai ler todo não se preocupe, é só uma partezinha, viu? Olha só que coisa interessante de Jó. Nós vamos ler aqui primeiro, a irmã vai ler primeiro aqui, o que Jó, como vocês sabem, primeiro livro escrito na Bíblia, Jó tem os filhos, tem os animais e tudo morre, não é verdade? Vocês se lembram disso? Então vamos ler com o que Jó tinha aqui. A senhora pode ler Jó, ele começa a dizer em Jó 1, 2, né, os filhos, né? Se quiser ler Jó 1, fala bem de Jó, e para a gente falar bem de Jó. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Pronto, Jó 1 fala bem de Jó. Jó, inclusive, um livro muito difícil de ler em hebraico. Porque o hebraico de Jó é muito antigo, é um livro muito difícil de ler. Mas vamos ler Jó 1, 2 para dizer o que ele tinha. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Vamos prestar atenção em todos os números, tá bom? 7 filhos e 3 filhas. Aí a senhora podia ler Jó 1, 3. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso. Pronto. Jó tinha 7 filhos e 3 filhas, 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Certo? Mas morre tudinho. Vocês se lembram, não se lembram? Pronto. Só que lá na frente, no último capítulo, no capítulo 42, no verso 10, irmão, no 42, Deus dobra tudo. Leia só o 42, 10. O Senhor restaurou a sorte de Jó quando este orou pelos seus amigos. E o Senhor lhe deu o dobro de tudo que tinha tido antes. Então, Jó tinha aquela quantidade de filhos, aquela quantidade de animais, todos morrem. Em Jó 42, 10, Deus dobra tudo. Dobra tudo. Agora, nós vamos ver, a partir do Jó 42, 12, nós vamos ver com quantos ele ficou, depois de Deus ter dobrado tudo. Aí, irmão, vamos ler o 42, 12, mas depois a gente volta para fazer a comparação, viu, irmã? Então, vamos ler agora com quanto Jó ficou, que o professor Júlio vai ler aqui, e quanto ele tinha antes está aí, tá certo? Vamos ler agora. O Senhor abençoou o último estado de Jó mais do que o primeiro. Ele veio a ter 14.000 ovelhas. Espera aí, 14.000 ovelhas. Tinha quanto antes? 7.000. Cadê o irmão que é doutor em matemática aqui? Cadê? Ele está aí, não? Está ele aí? Está ali. Está certo aí, irmão? Está certo? Está certo. Vamos, nós temos alguém para confirmar ali, né? Ele tinha 7.000, morreu, dobrou 14. 6.000 camelos. Tinha 3.000. A senhora confere aí, tá? Tinha 3.000, morreu, dobrou, ficou com 6.000.
Vá. E agora, ajuda. Estou achando graça da morte dos bichos. Vá. 1.000 juntas de boi, Tinha 500 juntas de boi e ficou com 1.000. Está batendo, não está, irmão? É isso mesmo? Vê se 2 dá isso. 500 juntas de boi e 1.000 jumentas. e 1.000 jumentas. Então, os animais, tudo bateu, dobrou, né? Aí, o interessante é que o verso subsequente ao que o irmão leu, o irmão deu 42:12. No 42:13, ele vai dar o dobro também dos filhos. Agora, bota 42:13 aí, irmão. Também teve outros 7 filhos e 3 filhas. Deus dobrou ou não? Dobrou não? Mas não diz que dobrou? Irmãos, diferentemente dos animais que desapareceram, os filhos não desapareceram, estão nos braços do Senhor. Se Deus tivesse dado outros 14 filhos e 6 filhas, Deus teria, na realidade, triplicado. Veja o quão poderosa é a ministração da palavra do Senhor num detalhe como esse. Então, pessoas que abortaram, pessoas que perderam filhos, podem ter a convicção, principalmente crianças, podem ter a convicção de que passarão a eternidade ao lado dessas pessoas. E quando nós olharmos retrospectivamente para tudo o que aconteceu aqui, não passará mais do que um lapso. Todo sofrimento, por maior que seja, encontra nova perspectiva diante do Senhor. Porque o que Deus nos dá é esperança, o que Deus nos dá é propósito, o que Deus nos dá é um entendimento de que nós estamos aqui como um privilégio para nós nos envolvermos no projeto dele, que é mente infinita,